Como eu havia dito no áudio que eu mandei no grupo, o livro de Escola Bíblica Dominical como um todo é extremamente relevante, extremamente importante. Eu sou suspeito de falar, já venho falando aí há semanas, né? Que eu amo Escola Bíblica Dominical, gosto de falar sobre o assunto, gosto do departamento, mas eu creio que a unidade 3, ela tem a sua relevância justamente pelo fato de que hoje a gente vai tratar da estrutura organizacional da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, para os irmãos que estão com o livro, deixa eu só abrir aqui na minha página correta aqui. A partir da página 103, vamos lá. A partir da página 103, meus irmãos, qual é a primeira frase do autor do livro aí, Edgar? A organização permeia toda a criação de Deus. A organização permeia toda a criação. O Denilson, ele está dizendo o seguinte: Deus, o nosso Deus, ele é um ser organizado e ele trabalha por meio da organização. Ele criou todas as coisas por meio de uma organização suprema. Logo, nós também, Igreja do Senhor, nós temos que prezar pela organização. Então, a premissa do autor aqui, o ponto de partida dele aqui na unidade 3, é justamente essa. Ele vai dizer, olha, uma escola dominical que cresce, uma escola dominical saudável, é uma escola dominical organizada. Porque sem organização, a gente pode até ter um crescimento, mas não um crescimento sadio. E quando não é crescimento sadio, é inchaço, não é? Agora, um crescimento sadio, de fato, é somente com organização, irmãos. Eu já participei, assim, meio por cima, né, de alguns círculos evangélicos, principalmente aqueles ultrapentecostais. Eu não estou dizendo que o problema é o pentecostalismo, não. Eu estou dizendo que o problema é a falta de ensino, né? Mas, infelizmente, isso predomina dentro dos círculos ultrapentecostais, né? Onde eles dizem que a gente não precisa estudar nada, dizem que a gente não precisa organizar nada, que o Espírito Santo vai dar a direção na hora, mas não é assim, né, irmãos? A gente sabe que a gente precisa traçar estratégias, traçar metas, olhar para trás para poder planejar um futuro melhor, isso tratando dentro de uma questão de departamentos. Está aí o Edgar, por exemplo, o superintendente de Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que ele, como um bom superintendente, quer ver a EBD cada vez mais cheia, né? Está aumentando. Cada vez mais cheia, cada domingo mais gente, né? Mais criança, mais jovem, mais adulto, não é isso? Você sabe quando ele chegou ao patamar correto, né? O número de membros é o número da participação do Senhor. Perfeito. É um dos pontos principais que a gente vai tocar hoje em um dos capítulos. Você já adiantou o negócio aí. Mas não, sem problema. É verdade isso. É verdade. Eu só vou puxar esse gancho aí que ele deu. Tem igreja, irmãos, por exemplo, que tem 50 membros. Só que matriculados na EBD daquela igreja é 20, 25. Gente, eu posso dizer que é inadmissível, né? Agora, em contrapartida, tem outras igrejas que têm 50 membros, só que matriculado na EBD tem 70, 80. Não sei se alguém já viu algo do tipo, mas eu já participei de algumas congregações que era comum isso. Vinha gente de fora, de outras igrejas, principalmente de igrejas que não tinham EBD, ou que tinha e era um pouco fraca. O cara falou, não, vou na EBD lá do fulano, da igreja do fulano, porque lá tem realmente o ensino bíblico. Aí pega e vai lá, leva a família, então sempre pode acontecer isso daí. Mas antes da gente entrar na unidade de fato, irmãos, o tema da unidade é a estrutura organizacional da escola dominical. Então, o autor, o Denilson Matos, ele deixou uma unidade específica para tratar de organização, irmãos. Ele poderia ter deixado um capítulo, ele poderia ter deixado um tópico, mas não, ele deixou uma unidade, porque ele sabe que o negócio é importante, ok? Capítulo 1, a organização física da escola dominical. Com organização física, os irmãos entendem o que, irmãos? Só para ir alguém aí. Só para ir Jorel, ou quer dizer Joel. Organização física é a aula em si. A aula em si. Quase lá, Joel. É o espaço, as salas, a divisão
da geografia da igreja, né, da geografia do templo e assim por diante. Isso é importante. Por exemplo, o autor ele vai falar aqui de igrejas, eu também já fiz parte de igrejas assim, que no mesmo espaço tem 3, 4, 5 classes diferentes. Aí está, por exemplo, ali no cantinho, a aula dos jovens, no outro canto a aula dos adultos, no outro canto a aula das irmãs, mas tudo no mesmo espaço. É terrível isso, não é? Porque ou o professor tem que falar muito baixinho assim, para não atrapalhar a outra sala, porque se ele fala um pouco mais alto já atrapalha a outra classe, né? O jovem, principalmente o jovem, por si só já é mais disperso, né? Aí quando acontece esse negócio aí, a gente tem os ruídos, né, de comunicação. Depois a gente vai tratar mais disso. Organização administrativa da escola dominical. Meus irmãos, para quem veio aqui no nosso workshop, eu falei muito sobre a qualidade do ensino, né? Não, um ensino de qualidade, uma dinâmica para você chamar o aluno para si, para ele prestar atenção. Mas a escola dominical não é só isso. Uma estrutura administrativa de qualidade traz bons resultados. Isso a gente está falando de dinheiro, a gente está falando não só do espaço físico, mas, por exemplo, dos materiais que são necessários para uma boa aula, tá? No capítulo 3, a gente vai falar da organização curricular da escola bíblica dominical, irmãos. Para quem não sabe, fique sabendo agora. Escola bíblica dominical tem um currículo. E o que é o currículo? Só adiantando para depois a gente tratar isso com mais particularidades. O currículo é aquilo que você vai trabalhar num determinado período de tempo. Quanto tempo dura da PECC, Edgar? São 3 lições, são 3 meses. Mas o currículo inteiro são 8 anos. 8 anos. Então a PECC, que é o Plano de Educação Cristã Continuado, que é tratado na missão, né? E alguns outros ministérios também, é um currículo que vai durar 8 anos. A grade deles é estudar a Bíblia inteira em 8 anos, livro por livro, capítulo por capítulo praticamente. Mas, por exemplo, você pega a CPAD, Betel, entre outras revistas, tem a sua metodologia e o seu currículo próprio também. De outra sorte também, irmãos, tem igrejas evangélicas que não utilizam essas revistas de escola dominical, mas se utilizam de um currículo próprio, de uma lição própria, uma lição local. E é importante a gente entender isso, irmãos, porque, olha só, vamos lá, vamos falar do nosso curso aqui. Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, curso médio em Teologia Livre. 24 matérias, não é? Então, quem organiza, o pedagogo, a gestão curricular do curso, entendeu que não adianta um professor vir aqui e começar a despejar um monte de coisa, um monte de matéria, um monte de conteúdo, sem ter objetivação nenhuma. Se a gente pega a nossa grade curricular, irmãos, os irmãos vão perceber que a rotatividade das nossas matérias, elas têm um propósito também. Por exemplo, depois de escola dominical, a matéria que a gente vai tratar é História da Igreja. A próxima matéria, que vai começar na outra segunda-feira, se ensina a próxima na outra, é História da Igreja. Então, é uma crescente de assuntos. A gente vai ter homilética, hermenêutica, a gente vai ter introdução ao Novo Testamento, a gente vai ter evangelhos. São matérias específicas, porque o autor do currículo ele tem um objetivo. Ele entendeu que para a gente entender A, aliás, para a gente entender B, a gente tem que ter entendido A primeiro, entendeu? Então o currículo ele serve para isso. Onde eu quero chegar, a forma que eu quero chegar, o que o aluno precisa entender para aprender outra coisa. Eu só vou abrir um parênteses aqui antes de ir para o próximo capítulo, irmãos. Olha lá, eu tinha um professor, ele já é falecido, e ele sempre dizia isso, e eu trago isso para a minha vida. O aprendizado é uma peça de quebra-cabeça, irmãos. Tem coisa que, um livro que a gente vai pegar, talvez uma matéria mais aprofundada, isso muitas das vezes vai acontecer mais com livros. A gente vai ler e não vai entender, irmãos. Não vai entender. Por quê? Porque a gente é burro? Não é isso não. É porque muitas das vezes falta uma pecinha no quebra-cabeça. Aí o que eu costumo fazer? Eu, Christian, não estou entendendo nada do livro, não vou ficar perdendo meu tempo. Vou guardar meu livro lá na estante e vou ler outros livros. Nesse ínterim, nesse meio tempo, eu vou adquirindo conhecimentos. Daqui um ano e meio, eu vou lá e pego esse livro de novo. O que vai acontecer, irmãos? Eu vou entender ele com mais facilidade.
Pode ser que eu ainda não entenda, mas uma hora eu vou entender ele, porque o meu acervo intelectual, ele vai sendo preenchido. Então eu vou encaixando novas peças no quebra-cabeça e vão fazer com que eu tenha mais ligações. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu nunca fui muito fã de direito. E na escola eu tive que estudar bastante direito penal. E eu não entendia nada. Não entendia nada. O professor falava, eu não entendia nada. Até que um determinado período de tempo, depois de bastante explicação, estudando outros assuntos, o negócio começou a entrar na minha cabeça. Aí eu comecei até a decorar alguns artigos, algumas questões do direito. A mesma coisa com as coisas que eu estudo à parte, teologia, ou até filosofia que seja, história. Tem coisas que a gente não vai entender sem entender outras coisas. E aí está o papel do currículo escolar, tá bom, irmãos? O capítulo 4 a gente vai falar sobre a organização pedagógica, irmãos. Ali a gente vai tratar dos métodos de ensino, os métodos de aprendizagem também. E no capítulo 5, materiais e recursos didáticos para a escola dominical, ok? Vamos entrar na matéria de fato, a partir da página 103 novamente. Aliás, já vamos entrar no capítulo 1, a partir da página 105, tá, irmãos? A organização física da escola bíblica dominical. Olha lá. Dentre os aspectos que precisam estar bem ajustados para que se obtenha êxito no ensino da palavra de Deus, o espaço destinado para o funcionamento das classes é essencial. Aí alguém pode dizer: ah, Christian, você vai lá na África, tá lá um menininho sentado num tronco de madeira e tá cultuando a Deus. Glória a Deus. É o que eles têm, não é? E glória a Deus por isso, porque eles estão cultuando a Deus mesmo nessas condições. Só que o que o autor está querendo dizer e que nós precisamos entender? O quanto mais propícias as condições para o aprendizado forem, melhor vai ser o aprendizado, irmãos. Isso em todos os aspectos, seja na organização física, seja na forma como nós conduzimos as coisas. O quanto melhor o ambiente for preparado, melhor vai ser o negócio, mais fluido vai ser. Então, se a igreja, a congregação, o ministério tem condições de diminuir os ruídos de comunicação, mais êxito, mais fluidez vai ter a aula do professor. Alguém poderia, por favor, citar um exemplo de um ruído de comunicação, irmãos, que acontece nas aulas? Barulho da rua, barulho de ventilador, não é? Conversas paralelas, né? Às vezes o inimigo cutuca alguém ali e fala: conversa com a pessoa do celular. Brincadeira. Dependendo do tipo de roupa para os escolares, atrapalha. O professor, você está dizendo, né? Com certeza, com certeza. Você pega o professor lá, sabe aquele tiozão do peito cabeludo? Aí ele vem com a camiseta meio aberta, assim, é um exemplo bobo, tá, irmãos? Mas para muitas pessoas pode atrapalhar. Roupa, mal vestido, mal rotado, sabe? Eu estou aqui em público, diante dos irmãos. O interessante é que eu me arrumo pelo menos um pouquinho, né? Para desfazer o máximo que eu puder esses ruídos. Você falou muito bem, as roupas também podem se constituir num ruído de comunicação, mas em relação ao espaço físico, irmãos, até o assento também pode ser um ruído de comunicação. Se o assento for muito ruim, ou já está velho, quase caindo, aquele anda, então a igreja tem que estar preparada para isso. O autor do livro, ele vai falar, por exemplo, que quando alguém vai construir o templo, a principal preocupação da pessoa que está lá na direção da construção do templo é o quê? A nave da igreja, não é? Onde vai ter a celebração dos cultos. Pouquíssimos pensam da seguinte forma: não, a gente precisa de sala de aula, porque a cabeça dos irmãos, não, tem a nave da igreja lá, já dá para o gasto. Irmãos, é o que eu estou falando. Uma igreja robusta, uma igreja sadia, ela pensa também no ensino. O autor, por exemplo, no livro, ele vai falar até da biblioteca da escola dominical. É lógico, são pouquíssimas igrejas que vão ter biblioteca, né? Eu, particularmente, eu acho que é uma ideia que não precisa ser levada ao ferro e fogo. Mas, se for possível, é interessante, não é? Você criar um ambiente de leitura, um ambiente de aprendizado dentro da igreja.
Isso é importante, irmãos. Mas ainda se tratando do espaço físico, é como eu falei, o assento, tem igreja que não investe no assento. E isso é problemático. Aí geralmente você olha para o púlpito da igreja, como que é a cadeira do pastor? Na maioria das vezes, robusta, né? Tem lá a almofadona, ele pode sentar 3, 4 horas lá, dá até vontade de dormir. Mas a cadeira do membro, a cadeira da membra, né? É dura, é ruim. Está quase quebrando, está rachando, né? Quando é aquele banco de madeira horrível. Eu estou dando um exemplo, tá, irmão? Só para a gente poder construir esse entendimento. Que nós temos que pensar nisso tudo. Inclusive no tempo de aula, no intervalo. Porque, por exemplo, eu que estou de pé é um pouco mais fácil, porque eu posso me movimentar com muito mais facilidade. Mas e vocês que estão sentados? A gente está sentado, o coração bate mais devagar, não é? O sangue circula mais devagar. E o que acontece? Dá sono. Então, tudo isso precisa ser pensado, irmãos. Por exemplo, muitas igrejas evitam deixar as cadeiras perto da parede. Por quê? Porque a maioria das pessoas que sentam perto da parede se debruçam na parede, né? Fica parecendo o Kiko chorando. Mas é verdade. A parede parece que chama o crente, né? Não, encosta em mim aqui, né? Tô quentinho. Principalmente no frio. Mas é verdade. Por quê? É uma preparação também, irmãos. Também. Eu já fui em igreja que tem coluna bem no meio, na frente do púlpito. Não é verdade, irmão? Aí a igreja tem que ficar assim, ó, para ver o homem pregar. Às vezes, infelizmente, a igreja alugou um salão, né, um local, e não tem como mudar. Se tirar a coluna lá, cai toda a estrutura da igreja. Mas esse é um exemplo de ruído na comunicação, de um mau planejamento do espaço físico, principalmente dos espaços destinados à aula, irmãos. Isso é uma coisa que pode soar um tanto quanto banal, mas não é, irmãos. Não é. Quando a gente está falando de ensino, o ensino é coisa séria. É lógico, quem quer aprender, vai aprender até debaixo da chuva. Mas nós, como igreja, a gente precisa colocar valor naquilo que verdadeiramente tem valor, não é verdade, irmãos? Porque muitas das vezes a gente libera dinheiro, né? O ministério libera dinheiro para um monte de coisa banal. Mas aquilo que verdadeiramente importa não tem um pingo de investimento. Muitas das vezes a mentalidade de alguns não, se dá dano para ter aula, faz a aula lá. Mas não é assim que a gente tem que pensar, irmãos. A gente tem o direito também de cobrar a liderança. Lógico, com respeito, com reverência, mas a gente tem esse direito também. Chegar lá no pastor e falar, e aí, pastor, a gente está precisando de uma sala de aula decente, um data show decente, a gente está precisando de uma caixa de som decente, vai liberar ou não vai liberar a verba, né? E é necessário, irmãos, é necessário. Um espaço físico, tanto é que o autor está começando tratando disso, que é negligenciado, mas tem a sua importância. Por exemplo, eu fiz um curso uma vez numa escola militar, e eu achei interessante que tinha a sala de aula normal, né, as cadeiras uma do lado da outra, assim, só que ao invés de ser como são, né, nas salas clássicas, uma única lousa, era uma lousa de cada lado e uma televisão no meio. Eu achei aquilo ali estranho, né, eu falei, por que tem uma televisão no meio e uma lousa de cada lado? Aí um dos pedagogos lá, dos organizadores, me chamou e me explicou. Ele falou, não, isso aqui é um padrão que a gente trouxe lá de Harvard. Ele deu toda a dinâmica do visual que aquilo ali trazia para os alunos. E a dinâmica que o professor tinha em poder utilizar as 3 telas. Por que eu falo 3 telas? Uma lousa, a televisão e a outra lousa. São 3 telas. Então a dinâmica que ele tinha, se ele soubesse utilizar aquilo ali de fato, traria muito fruto para a aula dele. Tanto é que os professores que ministram aula lá são obrigados a usar as 3 telas. Eu achei aquilo ali super interessante e realmente traz frutos, irmãos. Porque deixa a aula muito mais dinâmica, você consegue organizar melhor as anotações, você consegue colocar um filme, você consegue colocar um vídeo, um audiovisual com maior qualidade, centralizado e assim por diante. Então eles pensaram e eles planejaram.
Antigamente, naquela escola, era uma lousa só. Quando eles fizeram esse estudo, buscaram esse padrão, os caras precisaram do quê? Investir dinheiro. Não, vamos trocar as lousas, vamos colocar a televisão, vamos fazer todo um planejamento para melhorar a aula. Eu não estou falando que a gente tem que gastar rio de dinheiro, irmãos. Eu não estou falando que a igreja tem que fazer isso. Mas o mínimo tem que ter. O que é o ideal numa sala de aula? O mínimo. Cadeira universitária, irmãos. O mínimo. Os irmãos estão aí sentados me ouvindo. Olha a dificuldade que é sentadinho numa cadeira de plástico. Ainda bem que tem a cadeira de plástico, né? Mas o ideal é cadeira universitária. O ideal é uma proximidade maior entre os alunos e o professor e assim por diante. Eu estou falando o ideal. Se a gente não tem o ideal, a gente trabalha com o que tem, né? E a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, ok? Vamos lá? Indo adiante, por esse motivo ainda encontramos na maioria das igrejas improvisações, como eu falei, 3, 4 ou 5 classes ocupando o mesmo espaço, prejudicando o aprendizado. Irmãos, o quanto mais ruídos de comunicação a gente tiver, pior vai ser o aprendizado da nossa classe. É por isso que o professor, ele tem o papel, irmãos, de diminuir ao máximo os ruídos, bem como o superintendente. Vai ter escola dominical, o superintendente vai ser o primeiro a passar e pensar nos ruídos de comunicação. Depois, o professor. Como o Edgar citou, por exemplo, as roupas, o linguajar. Eu sou um cara que eu perco a minha atenção quando eu ouço mais de 1000 aleluia na pregação do cara. Já viu quando o cara vai pregar ou vai ensinar e fala uma frase e intercala com aleluia? Isso é vício de linguagem, né? Igual né. Aí você começa a contar quantos né a pessoa falou. Não é por maldade, mas aquilo ali acaba impregnando a comunicação de ruídos, como é o caso do vício de linguagem. Então, são coisas que devem e precisam ser minimizados, tá, irmãos? Para que a gente possa ter um aprendizado com maior qualidade. Aqui ele fala que o mobiliário deve ser adequado à faixa etária dos alunos, irmãos. Isso é importante de ser comentado, porque em boa parte das igrejas, a cadeira das crianças é cadeira de adulto. Você vê que muitas das vezes a criançada está sentada numa cadeira que nem dá pé, e maioria das vezes é banco de madeira duro, para a criançada, para os nossos filhos. Muitas das vezes é um banco que nem a gente ia gostar de sentar. Não, deixa que o moleque senta lá mesmo. Não é assim que deve ser tratado, né? Então, o autor é muito feliz em comentar isso, só que ele é muito criticado também porque ele está mexendo no bolso das igrejas. Toda vez que a gente quer fazer uma melhoria, a gente vai ter que gastar, né? O ministério, o pastor, a igreja, vai ter que gastar, irmãos. Só que é para melhorar o negócio, é melhoria. Eu fiquei feliz pra caramba quando o Josenildo tampou aquele buraco lá na igreja, lá do fundo lá. Aquilo ali atrapalhava pregação, atrapalhava ensino, atrapalhava tudo. Lá na igreja que a gente vai, atrás do púlpito, tem a cozinha, né? Aí a porta era vazada, dava para ver tudo, o irmão viu lá antigamente como era, dava para ver tudo. Aí o pastor chegou, colocou a porta lá, agora não dá para ver mais. Horrível, tanto para quem estava lá dentro quanto para quem estava lá fora, né? Horrível. Eu fiquei alegre pra caramba. Aí depois ele foi e tampou a escada também, né? Ficou melhor ainda. Então, olha só, ele fez um investimento que diminuiu, eu acho que uns 80% ali, os ruídos de comunicação. Para ficar 100% ia ter que pôr um vidro lá na parte de fora, né? Olha aí, que bênção. Ô, glória. Outra coisa que ele fez é colocar um banheiro lá em cima, né? Aí não precisa ficar descendo. Irmãos, investimento. Abriu a mão, o negócio dá certo, né? Isso é positivo demais, irmãos. Positivo demais. Meu pastor não tem essa visão, tadinho dele, mas você está tendo essa visão. Então, chega lá e conversa com ele, enche o saco dele, irmãos. A gente tem esse direito e esse dever, como eu falei, dentro da educação, dentro da reverência. Porque, querendo ou não, é o nosso líder, não é? Devemos respeitar a nossa liderança. Porém, nós temos esse direito também. Fala, pastor, pode ter feito isso, vamos fazer aquilo. Vamos, o negócio vai ser bom. Às vezes vai encontrar resistência,
Mas eu tenho certeza que de tanto você encher a paciência dele, uma hora é capaz dele fazer. Não é isso que Jesus fala na parábola da mulher que enchia a paciência do juiz iníquo? De tanto ela bater na porta dele e falar, Senhor, julga a minha causa. Ele foi lá e julgou, não é? Então, a gente enchendo a paciência lá da liderança, talvez tome alguma providência, tapando algum buraco, mudando alguma mobília. Porque dinheiro, irmãos, na maioria das vezes tem. Na maioria das vezes tem. É que boa parte dos administradores, eles são, né? E querendo ou não, tem que ser também, né? Senão abrir a mão para tudo, acaba o dinheiro, né? Mas às vezes a gente não está falando nem do dinheiro em caixa. Muitas das vezes, se o pastor expor para a igreja, olha, a gente precisa levantar uma quantia X para comprar uma mobília nova para a criançada sentar. A igreja ajuda. A igreja ajuda. Você não vai comprar, lógico, da noite para o dia. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a igreja ajuda, que demore 1, 2, 3 meses, mas vai ser comprado. Uma cadeira adequada para a criançada sentar, para poder assistir o culto e também assistir a aula, e assim por diante, tá, irmãos? A estrutura das classes. Se a sua igreja local não dispõe de uma estrutura diversificada, tampouco pode estabelecer os padrões enumerados acima, não é motivo, olha lá, eu deixei esse slide de propósito, não é motivo para que a escola dominical não funcione em sua igreja. Não é motivo, irmãos, não é motivo. Antes feito, temos que fazer. Temos que fazer. Olha o que eu acabei de dizer. Não tem uma mobília adequada, não tem um data show, não tem um microfone. Vamos trabalhar com o que tem. Você tem garganta, você é professor, você tem Bíblia, os alunos têm ouvido, já era. Né? Já está pronta ali a sala de aula. Mas é o que eu estou falando, na medida do possível a gente pode cobrar liderança, a gente pode fazer esses investimentos e devemos fazer. Tá? Talvez alguém aqui que ainda não é pastor, futuramente venha ser pastor, líder de algum departamento que seja. É importante que tenha essa visão, ok? A estrutura das classes ainda, ele vai dizer algumas coisas que devem e podem ser feitas. Redimensionar o espaço disponível, aproveitar o espaço existente nas casas próximas à igreja e utilizar a estrutura das escolas particulares e públicas e realizar a escola dominical em 2 turnos. Vamos começar de baixo. Eu não acho interessante uma escola dominical em 2 turnos, irmãos. Eu não acho interessante. Por quê? Porque muitas das vezes, para mim, 95% dos casos, a escola dominical é a reunião que você mais vai trabalhar a unidade da igreja. Na maioria das igrejas tem café da manhã, junto com a escola dominical. É um momento em que eles vão poder conversar, é um momento de interação. E aí, se você decide fazer o seguinte, não, vamos realizar 2 escolas dominical, você particularmente vai dividir a sua igreja. Porque você vai ter um grupo A e o grupo B. O grupo B só vai na reunião B e o grupo A só vai na reunião A. Por isso que eu, particularmente, não acho interessante. Dificilmente eles vão ficar intercalando, irmãos. E aí você vai criar, entre aspas, tá, uma grande panelona na sua igreja. A panela da escola dominical A e a panela da escola dominical B. É isso que vai acabar acontecendo. Utilizar a estrutura das escolas públicas e particulares. Quando eu era criança, eu ia na igreja do meu pai e a gente fazia EBD numa escola vizinha da igreja. Era maravilhoso, porque a estrutura já estava completa. Tinha lá cadeira universitária, tinha quadro negro, tinha televisão, tinha bebedouro, tinha banheiro disponível. Era maravilhoso para nós. Então era muito bom. A igreja não tinha condições de construir um local adequado, mas a escola cedeu. Eu não lembro se era uma escola pública ou particular, não lembro. Mas tinha tudo lá, irmãos. Era só utilizar. Maravilhoso. Aproveitar o espaço existente nas casas próximas. Irmãos, vocês estão vendo que ele está apresentando um monte de solução? É só a gente querer fazer, irmãos. Solução tem. Meios de fazer tem, irmãos. Tem vários meios, tem várias soluções. É só a gente pensar um pouquinho, não é? É só pensar um pouquinho. Redimensionar o espaço disponível, ou seja, o superintendente chama o pastor e o tesoureiro, vamos dar uma volta aí na igreja, vamos ver o que dá para a gente fazer na escola dominical para aproveitar melhor o lugar.
para poder distanciar mais uma classe da outra e assim por diante. Mas pensar na organização física, ok? Aqui ele vai falar um pouco da biblioteca, como eu já falei. Para mim não é algo vital, para mim, na minha opinião, pode ser que algum de vocês discorde, mas eu não acho que seja algo vital para uma igreja, para uma escola dominical. Todavia, se a igreja tiver recursos em sobra, seria interessante ter. Igual biblioteca de escola, o aluno vai lá, saca o livro, o professor vai lá, saca o livro, depois de um determinado período de tempo, ele devolve o livro. Então, talvez seria interessante, ok? A estrutura administrativa, olha o que ele vai dizer, irmãos. A escola dominical não se restringe ao aspecto pedagógico, ok? Então, como eu disse, não é só o bom professor, não é só o professor bem instruído, um professor carismático, não é só isso. Estamos precisando urgentemente em muitas igrejas da estrutura administrativa, ou seja, bons administradores, irmãos. O pastor, ele precisa ter essa visão, bem como também o superintendente. Olha, eu nomeei um superintendente para minha... Imagina que eu sou pastor, né? Eu nomeei um superintendente para a escola bíblica dominical. O superintendente, ele tem que entender que todo o trabalho não deve ser centralizado nele. Então é importante que o próprio superintendente, junto ao pastor, talvez nomeie um segundo líder, uma tesoureira ou um tesoureiro, alguém especializado em algum assunto, outro alguém especializado em outro assunto, e assim por diante. Porque aí você descentraliza o departamento, você coloca mais crentes para trabalhar e são mais cabeças pensando, não é? Então a organização ela flui mais. Se eu centralizo tudo no Edgar, por exemplo, uma hora vai chegar um monte de coisa atrasada. Ah, ele vai esquecer de uma coisa, ele vai esquecer de outra coisa. Então, certas responsabilidades no percurso vão atrasar, irmãos, porque principalmente à medida que a escola dominical vai crescendo, vai dando mais trabalho, vai ficando mais difícil de lidar com o negócio. Então é necessário que tenha essa descentralização. E as questões administrativas são extremamente importantes, ok? Capítulo 2, irmãos. Agora ele vai tratar mais especificamente da questão administrativa e ele já começa dizendo que a organização administrativa da escola dominical é sua espinha dorsal. Eu vou dar um exemplo. No ano a gente tem aproximadamente 56 semanas, não é? Então são aproximadamente 56 domingos. Aproximadamente 56 escolas bíblicas dominical. Aí você desconta talvez um feriado, talvez alguma coisa que aconteceu que não deu para ter escola dominical. Vamos arredondar para 50 escolas bíblicas dominical por ano, tá? Acompanhe meu raciocínio aqui, irmãos. Qual deve ser o papel de alguém que é um bom administrador, alguém que entende de planejamento? Escola dominical número 1, presença total, 100. Presença de adultos, 50. Presença de crianças, 10. Presença de adolescentes, 20, e assim por diante. Escola dominical 2, presença X, presença Y, e assim por diante, 3, 4, 5. Ao longo de 6 meses, ele vai traçar todas as presenças de todas as classes e das classes gerais em cada escola bíblica dominical. Aí ele vai fazer um gráfico, aí ele vai fazer um planejamento e vai falar, olha, a média de presença dos alunos é X. Nós temos tantos membros, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar na membresia ou já está na hora de focar nas pessoas de fora? Olha só como o planejamento é importante. Porque às vezes o líder da EBD, o superintendente, está focando no pessoal de fora, quando nem o pessoal de dentro está vindo. Com esse planejamento, sabe uma das coisas que você vai perceber? Olha, na aula do professor A, vem mais gente. Na aula do professor B, vem menos gente. Na aula do professor C, não vem ninguém. O que você vai entender? Tem uma aula que atrai mais, uma que tem aula que atrai mais ou menos, e um que tem aula que espanta os crentes. O papel do organizador é o quê? Ir lá e conversar com os professores. Tentar nivelar o negócio, irmãos. É importantíssimo ter essa visão. E olha só como o negócio é importante. Dá trabalho? É lógico que dá.
né? Dá trabalho, você vai ter que gastar um tempo. Você que quer liderar IBD ou já lidera, vai gastar um tempo. Fora, né, Edgar, você planejar lá quais professores vão dar quais aulas, né? Tem inúmeros planejamentos, né? Sim, eu queria só mostrar para eles, eu uso esse aplicativo. Eu estou no segundo ano já, praticamente vou fazer... É aquele do Aniro? Eu tenho... É do Aniro. Eu uso ele, eu tenho gráfico, por exemplo. Aqui eu sei a média de qual classe que vai mais, qual classe que vai menos. Eu tenho uma média geral de alunos que é 45 pessoas. Essa é uma média geral da escola dominical. De ofertas, por exemplo, se alguém perguntar para mim da parte financeira, eu tenho uma média de R$71 mensal. Total de aula, 61. Eu sei qual dia que veio menos pessoas e qual dia que veio mais, e qual dia que deu menos oferta, qual dia que deu mais oferta, sei quantidade de aulas, sei as matérias que eu estou dando, né? As matérias de cada 3 meses, eu tenho matéria que eu estou trabalhando. E uma outra coisa, Cleiton, você falou isso dos professores, a gente não tira o professor, a gente assiste a aula, vê qual que é a dificuldade dele, e, nossa, é melhor você ir por esse caminho. Um dos caminhos é slide, lá eles são muito acostumados com slide. Os slides na sua aula, já melhorar. Com certeza, com certeza. É um feedback que o superintendente tem que ter, né? Ou o pastor, no caso, sentar, assistir a aula, anotar os pontos e assim por diante, né? Então, irmãos, o planejamento, anotações, gráficos, nos dão o visual do negócio. É muito mais fácil você visualizar o negócio ali na sua frente, do que você ter que ficar raciocinando, né? Contando no dedinho. Sabe a criançada que vai fazer conta de matemática na escola e fica contando no dedinho assim? Eu acho engraçado. Mas é que está buscando visual, obrigado. Está buscando visual, irmãos. E quando você visualiza, fica tudo muito mais fácil de planejar. Aí você fala, olha, agora eu vou por esse caminho. Realizei meu objetivo aqui, agora eu vou realizar meu objetivo por aqui. Olha, eu estou deficiente na classe das crianças. Então vamos centralizar todos os nossos esforços na sala das crianças. Sei lá, a estrutura física? Vamos melhorar a estrutura física. É o professor? Vamos conversar com o professor. E assim por diante, irmãos. Deixa eu só tomar uma água que já está seca. Tem também a questão que eu mudo a escala das 3 eleições, né? Você já viu lá e coloca lá na parede. Então, assim, tanto os professores do infantil quanto os adultos dos jovens. Não tem como chegar em mim e falar assim, nossa, irmão, eu não sabia que eu ia dar aula. E é por isso que a conversa é importante, né, irmãos? Aqui a gente está também para conversar. Eu gosto de coisa séria. O superintendente, os professores têm que entender que é um trabalho sério. Porque, infelizmente, a mentalidade do crente é essa, né? Faz de qualquer jeito. Não é isso? Mas duvido se faz assim no trabalho secular. Duvido se o patrão chamar a atenção, ele não se enquadra na hora. O medo de ser mandado embora, medo de ser trocado de horário. Na igreja o povo não tem esse medo, né? Não encara com seriedade. Preparar a aula, vamos vestir a camisa do negócio. Aí entra o outro lado, né, irmãos? A gente está falando das questões administrativas, mas vamos falar do time também. E o superintendente tem que ter essa visão aí de CEO, né? Já viu o CEO das empresas que faz aquela reunião, chama os funcionários, o chefe? Tem que ter essa visão mesmo. Porque o superintendente não faz nada sozinho, irmãos. Porque se tem um povo que é bom para fazer greve, é professor, né? Então imagina uma greve de professores na escola bíblica dominical. Acabou com a vida do superintendente, dá problema. Não é verdade? Se a gente chegar e tiver um professor, o superintendente da aula. Bem lembrado, o superintendente tem que estar preparado para isso. Se possível, não sei se fora o Edgar, tem mais alguém que é superintendente de IBD aí? Não, né? O ideal é ler todas as lições. Eu estou sendo obrigado porque agora eu faço subsídio lá, né? Então toda lição eu estudo e jogo no YouTube. Então, eu tenho você com uma carga na mão. Olha lá, que ligeiro. Quando acontecer que ele dormiu 2 horas, eu falei que não, depois não respondeu. Eu estou aguardando ele. Até amanhã ele tem que estar com escola. Se ele não der, ele não tem que achar. Alguém que já esteja preparado, né? Com certeza, com certeza. Mas essa é a visão, irmãos, tá vendo? Ele sabe, olha, se fulano não vir, ciclano tem que vir. E essa tem que ser a nossa visão. O administrativo cobra isso de nós, irmãos.
O administrativo é o sangue do negócio. É o que eu falei, não basta ter um bom professor, alguém que fale bem. É lógico, aquele cara que está na ponta da linha, que é o professor, que está se expondo aqui, né, falando, chamando a sala para si, ele vai ter ali uma grande porcentagem de trabalho no negócio, né? Ele vai ter uma grande responsabilidade em movimentar a EBD. Porque, vamos supor, né, irmãos, eu sou um excelente administrador, fiz curso, sei lá, pós-graduação, um exemplo. Organizei toda a escola dominical, tenho tudo na palma da mão, tudo anotado, tudo planejado, só que eu só tenho um professor meia boca. Não vai fluir também. O contrário também é verdadeiro, irmãos. Eu tenho professores bons, mas não tenho organização nenhuma. Não sei onde empregar o dinheiro, não tenho controle de nada, esqueço as escalas dos professores. Não flui também. E assim por diante, tá, irmãos? Então, são coisas que devem estar mescladas. No workshop de EBD, por exemplo, eu citei, poxa, sou superintendente de EBD. Na minha igreja não tem bons professores, tem 1 ou 2 no máximo. Não vou ficar repetindo 1 ou 2 professores, vou convidar professor de fora. Vou chegar no culto um dia, por exemplo, e vou perguntar quem quer ser professor de EBD. Aí vai lá, 5, 6 levanta a mão. Ah, então depois do culto a gente conversa. Ó, é assim, 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 preciso disso, disso, disso. Vocês estão dispostos? Quer dar aula? Ah, estamos dispostos, quero dar aula. Então vamos trabalhar junto, não é? Aí você vai moldar aquelas pessoas para eles poderem dar uma escola dominical também. Eu frequentava uma igreja que o professor ele fazia o seguinte, o pastor ele ia trabalhando no jovem, no irmão que queria dar aula, e num domingo ele deixava aquele irmão dar um tópico da EBD. Ele se saiu bem, a igreja deu um feedback positivo, depois ele dava 2 tópicos, até uma hora que ele chegava e dava a EBD inteira. Aí ele se saiu bem, aí podia soltar mais e dar mais escolas bíblicas dominical. Outro sim também, eu já participei de igreja, que o professor era sorteado na hora. Ah, fulano não veio? Ô fulano, tem como você dar aula de EBD hoje? Quantos alunos vocês acham que tinha? 10 alunos, irmãos. Eu já fui nessa igreja, na igreja que eu frequentava, tinha 6 alunos na escola bíblica dominical num domingo. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Terrível, né, irmão? Era assim mesmo, literalmente, sem tirar nem pôr, fulano, tem como você dar aula hoje? Hoje, não é nem amanhã, não é nem depois, é hoje. Aí ia lá o irmão, abria a revista da EBD e ficava lendo. Ele lia um tópico, falava um pouquinho. Aí lia outro tópico, falava um pouquinho. Por que ele fazia isso? Porque ele não tinha lido a lição, então ele não sabia o que estava falando ali. É culpa dele? Em partes, porque o ideal é a gente ler toda a lição. Mas a culpa maior é de quem não organizou a EBD. Eu já fui de igreja que não tinha nem superintendente de EBD. Olha para os irmãos ver. O valor que o cara dava para EBD não dava valor nenhum. Eu já fui em igreja. Tem irmãos que têm muito mais tempo de crente que eu, com certeza já passaram por isso. Que todo evento era desculpa para não ter escola bíblica dominical. Irmãos, chega a dar dor no coração. Não dá, irmãos. Escola bíblica dominical é sagrado, irmãos. É sagrado, é coisa boa, irmãos. É minha opinião, tá? Quer discordar de mim, fica à vontade. Tem uma data que eu busco, que é o final do ano. Não, tem data que não tem como. É, que a virada do ano faz eu passar a mudança, né? Mas assim, ainda tem votação. Ou no domingo, peço a oportunidade do pastor e faço a votação para querer. Irmãos, estão de acordo? Vou mudar para sexta-feira do ensino. A escola dominical pode pegar o final de semana. Tem data que não tem como. Mas o problema é o seguinte, qualquer oportunidade eu vou mudar, não é assim também, né? É aí que está o grande problema. Eu já fui de igreja e quando o povo não ia de manhã, os pastores ficaram incomodados. Nossa, não tem ninguém, não está vendo ninguém, e aquele tantinho de gente. Aí eles mudavam para a noite. Chegava, era 6 da noite até 7 horas da noite. E depois prestava o culto. Né? Eu já fui de igreja assim. Porque o pessoal, de manhã, o pessoal era difícil. É o que eu falei lá no workshop, não sei se você estava aqui. Tem que fazer valer a pena. O crente tem que sentir, não, vale a pena eu levantar da minha cama e ir lá. Ele tem que sentir isso. Querendo ou não, é assim que funciona, irmãos. Querendo ou não, é assim que funciona. Porque eu já vi pastor falar, mas o crente tem que entender a obrigação dele de ir na escola dominical. Negativo.
Negativo, irmãos. Não é assim que funciona. A igreja, o superintendente, a liderança tem que fazer valer a pena. Eu não sei os irmãos, mas esse ouvido e esse ouvido não é pinico, não. Os irmãos entendem? Se levantar de manhã, num dia que você tem para descansar, para ouvir abobrinha, para ouvir gente que não estudou falar. Irmãos, me desculpa, é minha opinião, eu não estou para isso. Não estou, irmão, não estou. Eu não estou falando de erudição, você chega lá, o cara, nem existe que eu estou falando. Eu estou falando do cara que quer dar aula de EBD e faz o mínimo, quer se preparar, lê a lição, lê a Bíblia, estudou e pronto, vai lá. Você sabe quando o cara se preparou e quando o cara não se preparou. É nítido, irmãos, é nítido. E quando a pessoa se prepara, ela dá o melhor de si, o negócio vai fluir. Principalmente em relação ao superintendente. Quando o negócio é bem organizado, as coisas fluem, ok? Vamos lá, indo adiante aí, irmãos, para a gente terminar o capítulo 2. Uma escola dominical plenamente desenvolvida deverá conter uma diretoria com os seguintes componentes. Qual é o primeiro componente aí, irmãos? Não. Negativo. O primeiro componente é o pastor, irmãos. O pastor da igreja, irmãos. Ô figura abençoada. E é mesmo. Mas e se o pastor não vai na IBD? É triste, né? Uma coisa, aconteceu uma situação, marquei uma viagem. O pastor tem vida também, né? Mas outra coisa é o cara faltar para ficar dormindo. Olha, irmãos, se eu quero... Cada um é cada um, né? Quero pastorear. Eu vou pastorear de verdade. Eu vou ser um pastor de verdade. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vi uma situação, isso que eu falou, liderança alta da igreja contando para mim. Falou para mim assim, você acredita que tem um pastor que ele falou que não poderia ir para vender porque ele foi contente? Aí ele falou assim, não posso vender porque ele é compromisso. Tá bom. Arrumou um outro irmão com ele. Aí, e reclamou com o pastor assim, nossa, mas na minha escola dominical não vai muita gente, não sei o que eu faço. Pastor, os irmãos vêm. Irmãos, a liderança conta muito, irmãos. Conta muito. Se a liderança não faz, o liderado não faz. Faz menos do que nada. É a mais pura realidade. Você tem um pastor que não gosta de Bíblia. O que vai acontecer com a igreja? Não vai ler, não vai estudar. A maioria, são poucos, alguns remanescentes que vão continuar com aquele pique. Mas o pastor vai acabar puxando a igreja para o outro lado. E isso acontece, irmãos. O pastor não vai na IBD, ou às vezes até vai, mas não dá valor, não faz menção, não incentiva. O povo fica naquele negócio. Segundo componente, irmãos, superintendente geral, o cara mor ali, o superintendente, o vice-superintendente, secretário. Irmãos, é muito importante que haja secretaria, irmãos. A gente já está falando disso, né? Mas é muito importante. Distribuição de revistas, recursos financeiros e assim por diante, ok? Tesoureiro e seus respectivos auxiliares. Incluem-se nessa equipe os recepcionistas. Irmãos, alguém aqui gosta de ficar num lugar que é bem recebido? Eu gosto. Quando eu chego num lugar e sou bem recebido, eu gosto de ficar naquele lugar. Só que tem igreja que você chega e nem recepção você tem. Eu fui pregar numa igreja esses dias, aí eu sentei lá no fundo. Não me deram nem a paz do Senhor. De repente eu senti alguém cutucando meu ombro assim, eu olhei. Olha, para você sentar lá no púlpito lá. Falei, tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Eu nem daquela igreja era, irmãos. Aí o cara quer falar para eu sair de lá do último banco, cruzar a igreja e sentar no púlpito. Eu, por minha conta, é má recepção. Isso eu estou citando de quem já é um obreiro, de quem já prega. Imagina um novo convertido, que não tem o hábito de vir para a igreja, alguém que quer conhecer EBD. A recepção faz toda a diferença. E não adianta ter recepção, só que aí você coloca um obreiro com uma carranca lá na porta da igreja. Que é mal recepção também. Aquela cara fechada, o cara chega, é cara crachá, sabe? Não é assim, né? A boa recepção é um sorriso no rosto, um bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor. Que bom que você está aqui. Olha, fico alegre em tê-lo. Quer sentar nessa cadeira? O banheiro é aqui, a água é aqui. Está precisando de alguma coisa? Pronto. Só isso, irmãos. Mais nada. Então, essa visão faz parte também, tá?
E muitas das vezes a pessoa passa na rua e vê os obreiros com aquela cara assim. Vai falar, caramba, é um quartel aí? Não é, né? Então, isso tudo faz parte, tá, irmãos? Diretor musical, porque via de regra, as escolas bíblicas dominical tem também, dentro da sua liturgia, a música, não é? Os louvores, que são extremamente importantes, irmãos. Não é à toa, repito, alguém tem alguma revista de EBD aí, facinho? Se não tiver, não tem problema. Se você abrir, dá uma olhada lá. Geralmente, na primeira capa, na capa de tela da lição, tem lá os hinos sugeridos. Aquilo ali não é à toa, irmãos. Aquilo ali está preparando a mente dos crentes. Não é só para ocupar espaço na liturgia da EBD. Está preparando a mente dos crentes. Você não precisa necessariamente cantar aqueles hinos lá da lição. Você pode cantar outros louvores, outros hinos, desde que eles tenham a ver com o teor que vai ser tratado naquele domingo. Mas é importante, irmãos. Tudo é importante, nada é por acaso, ok? Eu só vou contar uma parábola aí para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Tinha um quartel uma vez, aí tinha 2 soldados lá, recrutas, sabe? Aí passou um capitão e falou para os dois eram os guardas do quartel. Falou, olha, tem esse banco aqui, cara, não é para vocês deixarem ninguém sentar nesse banco. Tá bom? Se vir o coronel, se vir o general aí, não deixa sentar nesse banco, tá bom? Essa é a ordem de vocês. Aí o major foi lá, o capitão foi lá, saiu, se retirou, deixou os 2 soldados lá. Aí chegou um sargento, quis sentar no banco. O soldado falou, não, pelo amor de Deus, não senta aí. O capitão fulano de tal falou que não é para sentar. E assim foi, chegava um, chegava outro, às vezes queria sentar. Nenhum soldado deixava o camarada sentar. Até que um dia chegou a época daqueles soldados saírem do quartel e entrarem soldados novos. Aí eles passaram para esses soldados novos, aquele banco ali não é para deixar ninguém sentar. Aí o soldado novo perguntou para ele por quê? Porque o capitão fulano de tal falou que não é para ninguém sentar naquele banco. Aí o novo soldado falou, tudo bem. Aí passou-se o tempo, não deixava ninguém sentar, até que um dia ele viu o capitão fulano de tal. Aí chamou o capitão fulano de tal, capitão, por que ninguém pode sentar nesse banco? Aí o capitão falou, meu Deus do céu, eu só disse uma vez que não era para ninguém sentar nesse banco, porque a tinta estava fresca. E ninguém quis saber o porquê, só estavam obedecendo ordens. Ó, para você ver, uma parábola boba, mas que reflete muitas das vezes o que acontece nas nossas igrejas. Um soldado foi passando para o outro, um foi passando para o outro, e ninguém nunca se perguntou o porquê que era assim. E a gente tem que perguntar, por que que tem isso? Por que que tem aquilo? Por que que tem um hino sugerido? Por que que tem tal coisa? Tudo tem um motivo, irmãos. Nada é por acaso. Isso é importante para a gente entender. Ok? Tudo é bem pensadinho, irmãos. Se a gente souber aproveitar os recursos didáticos, os recursos pedagógicos, no subsídio que eu lanço na EBD, não sei se alguém aqui assiste, eu sempre comento isso. Tem lá os objetivos gerais da lição, tem a orientação pedagógica. O professor que vai dar aula tem que ler tudo aquilo ali. Toda lição tem 3 objetivos, irmãos. 3 objetivos. O cara que bolou aquela lição, ele não colocou aquilo lá à toa. Se o professor atingiu aqueles 3 objetivos, ele sabe que 60%, 70% da aula dele já foi positiva. O resto é carisma e atenção. Ponto. Tá tudo mastigadinho, é só o cara aplicar. Tá lá na lição. A presença do pastor, aquele vai tratar de cada um dos componentes, em qualquer empreendimento da igreja é essencial, como nós já tratamos. Olha o que ele diz aqui, o pastor é o primeiro obreiro da escola bíblica dominical. Sou o pastor da igreja, coloquei o Jorel como superintendente. O Jorel que se vire, nem vou dar as caras lá. Lógico que não, eu como pastor sou o primeiro obreiro. Então caminhemos lado a lado, não é? Lógico, ele tem a responsabilidade como superintendente, eu tenho a minha como pastor, mas uma não anula a outra, ok? O pastor deve comparecer, o pastor deve participar, deve incentivar, deve investir na EBD, deve priorizar a EBD e nunca substituí-la. O pastor deve incentivar os crentes a participarem efetivamente da EBD, ok? Como eu disse, meu pastor não tem essa visão, mas você tem.
chega lá e conversa com ele. Aos poucos, de leve, vai batendo na porta até que ele abre e assim por diante, ok? Superintendente geral, a palavra superintendente é hoje originária do latim e significa aquele que superintende. Então, o superintendente, ele tem que entender, irmãos. É por isso que o superintendente, ele tem que estar a par do que é dar uma aula, do que é administrar a tesouraria, do que é administrar a recepção e assim por diante. Cara, quero ser superintendente de escola dominical. Compre livros de escola dominical. Mas, acima de tudo, vá à escola dominical. Não adianta nada eu querer ser superintendente e não ir na EBD, não é? Eu lembro que quando eu me converti, né, na igreja que eu fazia parte, todo fim do trimestre tinha prêmio para quem mais ia na EBD. E quem sempre ganhava? Eu, né? Sempre ganhava um prêmio lá, porque toda EBD eu estava lá. Hoje é meio difícil por conta do serviço, né? Mas toda EBD eu estava lá, toda EBD, fielmente estava lá. Porque é gostoso, né, irmãos? É muito bom. Mas voltando na figura do superintendente, ele tem que estar experimentado nos assuntos e nas nuances da EBD. Então, primeiro ele frequenta, depois ele observa e aí ele estuda. Né? Como eu falei dos livros, né? O Edgar tem certeza que já adquiriu vários, né? Tem vários, né? Na CPAD também, outras editoras que falam sobre. Isso é importante, irmãos, porque é informação. E quando você lê um livro sobre escola dominical, você está adquirindo experiência de terceiros. E aí você vai vendo ali o que pode encaixar melhor, ok? Os secretários e os auxiliares, nós já falamos. O tesoureiro deve ter boa reputação. Eu vou até falar baixinho aqui, porque passa gente ali fora. Eu já fiz parte de igreja que o tesoureiro, os irmãos entenderam. E a igreja descobriu, irmãos. E o que aconteceu com o tesoureiro? Foi tirado da tesouraria, trocou o pastor era amigo dele, ele voltou a ser o quê? O tesoureiro da igreja. Então, é por isso que o autor está falando, o tesoureiro deve ter boa reputação, deve ser alguém de confiança, alguém que tenha condições de lidar com dinheiro, ok? De preferência que não seja o líder do departamento. Sou líder do círculo de oração, de preferência deixa a tesouraria com uma outra pessoa. Sou líder da EBD, de preferência, lógico, nem sempre é possível, mas de preferência deixa a tesouraria com outra pessoa. E assim por diante, ok? Isso passa mais transparência também, tá, irmãos? Os recepcionistas e introdutores podem ser os mesmos que atuam servindo a igreja por ocasião da celebração do culto. Então o obreiro, o diácono, tá? E no finalzinho ele diz, né? As pessoas gostam de estar em lugares onde são bem recebidas e tratadas. É a mais pura realidade, irmãos. Isso é verdade, todo mundo gosta, os irmãos gostam, eu gosto. Uma boa recepção, um sorriso, um aperto de mão e assim por diante. É por isso que a Assembleia de Deus ganha do monte de igreja nisso. Irmãos, aquele visitante seja bem-vindo, é um negócio bobinho, mas é muito bom, irmãos. Porque sai a irmã, sai o jovem, sai a jova lá do departamento e vai dar a paz do Senhor para o cara que acabou de chegar. Às vezes dá um abraço, dá um sorriso. Irmãos, isso é muito bom. É um carisma muito bom. E o pessoal da EBD tem que ter isso também. Tem que ser acolhedor, um ambiente que chama, sabe? Aquele negócio que chama. Os obreiros têm que estar falando subliminarmente lá na porta da igreja. Ei, entra aqui, vem aqui. Né? Chamando o povo mesmo. Isso é muito bom. Ok? Isso daí também é uma parte que conta muito no processo da escola dominical. Como eu já citei, tem gente que tem vontade de entrar e não entra por conta da carranca de alguns irmãos. E às vezes entra, dá uma boa noite, não é recíproco, o cara fica magoado. Irmãos, eu sou homem. Eu não estou nem aí se a pessoa me dá boa noite ou não. Mas é falta de educação quando você dá uma boa noite e a pessoa não responde seu boa noite, né? É falta de educação. E você pensa, poxa, que pessoa mal educada, né? Ela viu que eu dei boa noite e não deu de volta. Aí você coloca um obreiro que está lá assim, né? Isso, quando está bem posturado, tá bom, né? Aí tem um obreiro que fica encostado no carro dos irmãos, né? Assim por diante. Aí passa a pessoa lá, dá boa noite e ele nem olha para a cara. Então, é complicado, irmãos. É importante que o pastor, o superintendente, trabalhe essas coisas. É como eu disse já alguns minutos atrás, a conversa é boa.
Então, vamos fazer uma reunião com o pessoal da escola bíblica dominical. Pessoal da recepção, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso contar com vocês nesse aspecto. Aí vamos supor, o Edgar olha lá, tá vendo que a recepção não está muito boa. Pega, por exemplo, a irmã Cláudia, que é muito boa para receber os outros, e pede para ela ficar lá no começo do EBD. Ela vai recebendo. Entendeu? Um exemplo que eu estou dando. Deixa o obreiro lá. Deixa lá, não tem problema, larga ele lá. Põe outra pessoa que é boa lá junto com ele. Você já quebra o gelo. Isso é bom, tá? Irmãos, antes de entrar no capítulo 3, vamos para o nosso intervalinho. Aí a gente volta daqui uns 10 minutinhos. A organização curricular da Escola Bíblica Dominical. A partir da página 121. Olha o que o autor, Denilson Matos, ele vai trazer como definição para nós. A educação cristã, de forma semelhante à educação secular, deve ser devidamente organizada e fundamentada. Então, novamente, ele está falando de organização, só que agora ele adiciona um segundo termo, que é a fundamentação. Organizada por quê? Porque agora ele vai falar de currículo escolar, do ponto de partida e do ponto de chegada. E entre um e outro tem o caminho que vai ser tomado, né? E ele está falando também de fundamentação. Na unidade passada nós falamos um pouco a respeito da educação cristã, e aí a gente vai entender que o ponto focal, o ponto de partida, a fundamentação da educação cristã é a Bíblia Sagrada. Então, dentro da escola bíblica dominical, quem manda, quem traz os assuntos é a Bíblia Sagrada, irmãos. Então, as revistas, o material didático, o material pedagógico, deve ser todo extraído e voltado para as Escrituras. Ponto. Vamos lá. Numa proposta curricular previamente pensada. Então, as pessoas que vão formular esse currículo, eles não podem tirar da cartola igual o mágico tira o coelho. Não, ele tem que pensar, tem que fazer estratégia, tem que planejar. E não é de um mês para o outro, irmãos. Um currículo bem feito vai demorar 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, para ser bem planejado, ok? E ao longo também do processo de ensino e aprendizagem, aquele currículo ele pode vir a sofrer modificações. Isso daí é comum, é normal. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, o currículo geralmente ele é circular. E na escola dominical acontece isso. Às vezes você estuda ali 10 assuntos. Quando era para você estudar o 11º, o currículo volta lá para o primeiro assunto. Não é que ele está repetindo o assunto, é que o currículo já acabou e agora ele vai fazer o cíclico de novo. Então, ele volta lá do começo, tá bom? Aí ele vai dizer aqui no final, a dinâmica do ensino, bem como seu sucesso em formar o aluno para viver de acordo com a moral, a ética e as práticas cristãs, dependem de uma formação bem estruturada na proposta curricular e no seu perfeito cumprimento. Então, o que a gente precisa entender, irmãos? Agora, em se tratando de escola bíblica dominical. Os alunos de escola bíblica dominical são alunos em formação. Então, tanto o professor quanto o superintendente, quanto o pastor, é preciso que eles entendam a seriedade do negócio. Nós estamos formando alunos. É uma formação contínua, irmãos. Olha o que ele está falando. Aqui ele está falando de ética. Aqui ele está falando, irmãos, de moral e de práticas cristãs. Tudo isso, todos esses aspectos da vida cristã serão trabalhados na escola dominical. Então é na escola dominical que nós estamos formando os crentes. Porque entre muitas aspas, tá, irmãos? Olha lá, estou colocando aspas aí na minha fala. A escola dominical não é um culto. O culto, vamos falar da Assembleia de Deus, por exemplo, que geralmente é quarta, sexta e domingo à noite. Entre muitas aspas, a escola dominical não é um culto. Porque o foco principal é o aprendizado. Ok? Então, praticamente 90% do tempo da liturgia é alguém falando e a classe ouvindo e interagindo, tá bom?
Então, essa questão também é importante para nós, porque quando a gente começa a pensar no aluno como alguém em formação, a gente começa a entender um pouco mais da seriedade do trabalho e de como o trabalho deve ser realizado. É por isso que é necessário que o professor e o superintendente estejam próximos um do outro. É necessário, eu falei isso na unidade passada que foi online, quem assistiu vai lembrar, é necessário que o superintendente, ele tenha o feeling lá de chegar no líder de departamento e conversar com ele. Chegar no líder de jovens e falar, por exemplo, ô Jorel, eu preciso que os seus jovens participem da escola dominical, cara, me ajuda, o que eu posso fazer? Aí o ideal é que o Jorel pergunte, ô Christian, o que eu posso fazer também para te ajudar? E aí é um trabalho de cooperação. O superintendente vai chegar na líder das irmãs, na líder do círculo de oração e falar, olha, a presença está baixa, eu quero mais irmãs na EBD, o que eu posso fazer? O que a gente pode trabalhar junto? E assim por diante. Ok? Então é um trabalho de cooperação mútua, um coopera com o outro e todos se ajudam. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas, irmãos. Ali na escola dominical a gente vai ter os juniores, né? Muitas igrejas têm um maternal, que é a criançada que come giz, né? Não sabe ler, não sabe escrever. É aquela criançada que apronta mesmo, rabisca a parede. E a pessoa que está lidando com essa criançada tem que estar preparada também. Porque não é, irmãos, desculpa o termo que eu vou usar, mas maternal não é chiqueiro. O que é chiqueiro? Você cerca lá, põe os porcos lá e larga os porcos lá na lama, né? Maternal não é chiqueiro. A tia das crianças, ela tem que entender que quando a criança entrar lá na salinha, é para a criança aprender o que, irmãos? Bíblia, né? Ao invés de colocar aqui, eu já vi isso, quando eu era criança, aconteceu isso comigo. Não, vamos colocar aqui Aladim para a criança assistir no domingo à noite. Acontece ou não acontece, irmãos? É lógico que acontece. Então isso não é sala das crianças, irmãos. Isso daí é qualquer outra coisa, mas não é sala das crianças. Eu estou dando um exemplo, tá? Voltando, nós falamos de formação, então vai ter o maternal, vai ter os juniores, vai ter os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, as irmãs. Tem igreja que tem a classe da terceira idade. Irmãos, faixas etárias divididas, cada um trabalhando com as suas dinâmicas bem organizadas e bem estruturadas, formando pessoas. É por isso que é interessante, na medida do possível, que tenha uma classe de homens e uma classe de mulheres. Lá na igreja que eu frequento é tudo junto, mas seria interessante que separasse. E, minha opinião, lá não tem condições, mas volto a dizer, interessante seria que separasse. Porque tem coisas que vai ser tratado com mulher e que não é interessante que seja tratado na presença de homens e vice-versa. Como eu estou falando, a gente está falando de formação, a gente está falando de coisas, irmãos, que vai tocar na ferida muitas das vezes. E quando mistura, não dá muito certo às vezes, né? Às vezes tem que tratar com muito cuidado, né? Uma linguagem que você vai usar num grupo de homens, muitas das vezes não vai ser tão adequada na presença de mulheres, e vice-versa também. Tá? Então, é necessário que se tenha essa visão justamente pelo êxito do aprendizado. Ok? Por exemplo, tem uma conhecida minha que ela trata com as meninas da igreja. Ela é enfermeira e às vezes tem seminário lá e trata só com as meninas, as jovens da igreja. E quando os departamentos realizam esse trabalho, eles não põem meninos no dia. Tem o obreiro lá que vai ficar na porta, mas quem vai ouvir mesmo que aquela mulher vai tratar é só a meninada, porque é um trabalho específico. Tá? Então, já que a gente está falando de formar pessoas, irmãos, e ainda mais dentro desse conceito de educação cristã, a gente está falando de todos os aspectos da vida, matrimonial, profissional, eclesiástico, porque dentro da escola dominical também é o lugar de se tratar do relacionamento em comunidade. Não tem um monte de igreja que briga, e um obreiro briga com o outro, fofoca. O horário de tratar é ali, irmãos. É ali que vai bater mesmo na ovelhinha, né? Ó, você está errada, toma. Essa que é a verdade. Né? É nesse culto, o culto de sexta-feira, outras igrejas, né, na quinta, né, o culto de ensino, e a escola dominical, irmãos. É ali que o professor vai ter propriedade para falar e proximidade também, tá bom? Eu não estou falando de lavar roupa suja, tá? Porque tem gente que confunde, isso é importante a gente falar aqui. Eu vou ensinar, eu vou lavar roupa suja. Não, lavar roupa suja não é ensinar a Bíblia. São duas coisas diferentes.
Roupa suja a gente lava onde? Não é em casa, não. É na reunião da igreja, na reunião do departamento. Lá no meu serviço a gente faz a rodinha, né? A gente chama de sala de aula. Aconteceu alguma coisa, no fim do serviço a gente faz a rodinha lá. Todo mundo lá faz uma roda, esquece quem é quem e fala, ó, você fez um negócio que eu não gostei, cara. Tá errado isso aí que você falou. E ali lava a roupa suja. Conversa. Mas, irmão, sala de aula, ensinamento, escola dominical, culto de doutrina, não é lugar de lavar roupa suja. Não é lugar de mandar indireta, irmãos. Quem já viu isso aí? Alguém já viu crente que manda indireta? Eu já vi várias vezes. Um monte acontece isso, irmãos. Então, lembrem-se disso. Sala de aula, culto de ensino, não é lugar de lavar roupa suja. Apesar de que, o que eu acabei de falar, é na escola dominical, é no culto de ensino que você vai ter a oportunidade de tratar de assuntos mais sensíveis, ok? O que é um currículo de escola dominical? Está lá no finzinho em vermelho, irmãos. O currículo é a soma dos resultados da aprendizagem planejada e alcançada. Então, eu planejo e alcanço, ok? Por uma instituição de ensino. É um modo de organizar as práticas educativas. Então, novamente, olha o que surge no nosso cenário, a palavra organização, irmãos. Sem organização, não se tem resultados satisfatórios, não se tem resultados positivos, não se tem resultados permanentes. A organização é extremamente importante, ok? Assim, o currículo escolar é o caminho que o estudante deve trilhar durante toda a sua permanência na escola. Irmãos, a Júlia entrou lá, então não vai dar para ela soprar. O que significa a palavra pedagogo, irmãos? Da onde vem a palavra pedagogo? Alguém saberia dizer? Um de cada vez. Eu digo, a palavra pedagogo, ela vem do grego. A gente pode trocar a palavra pedagogo por pai de gogo. Qual que é a ideia? O pedagogo era um servo responsável por pegar uma criança e conduzir ela até a escola. E ele fazia isso todos os dias até que a criança tivesse a maioridade. Ele podia bater na criança se fosse preciso, porque ele tinha ali a autoridade do pai para corrigir a criança, caso fosse necessário, mas o papel primordial dele era levar ele da casa dele até a instituição de ensino. Ele era o servo específico para isso. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos de um professor, de um pedagogo, é alguém que é responsável por conduzir a classe naquele caminho do conhecimento. Agora eu faço outra pergunta para os irmãos. O que significa a palavra aluno? Aluno, irmãos, é sem luz. A é um prefixo de negação. E luno, luz. Então, sem luz. Só que o aluno não é só alguém sem luz. O aluno é um alguém sem luz que está em busca da iluminação. E quem vai iluminar o aluno? É o professor, irmãos. O aluno não se ilumina. É o professor que ilumina o aluno. Então, olha o seu trabalho como professor de escola dominical, como professor de culto de ensino. Iluminar a classe. Eu não lembro agora, me fugiu da memória se era Sócrates ou Platão, que ele dizia que ensinar é acender uma chama no outro. Então a pessoa não tem luz, é uma chama apagada, você vai lá e acende uma chama dentro dela, uma figura de linguagem que ele utilizou. E é a mais pura realidade. Então quando nós estamos falando da questão do currículo, sendo esse caminho, é justamente isso. O professor, a secretaria, todo aquele time, irmãos, que a gente tratou até agora, eles vão ser os responsáveis por guiar aquela classe no caminho do ensino. E é uma responsabilidade muito grande. Ok? É por isso que o professor tem que cumprir a parte dele, e cumprir a parte dele é aquilo que a gente já está discutindo desde o começo. Não é só dar uma boa aula, irmãos, é chegar no horário, lá no dia que vai dar aula, pelo menos, é incentivar as pessoas, é ler a Bíblia e assim por diante.
Então, cada um cumprindo o seu papel, o negócio anda, ok? Nesse sentido, como cristãos, não podemos estabelecer a nossa filosofia educacional em concepções que não estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. É o que eu volto a dizer. A fundamentação da educação cristã, do currículo que a gente tem na escola dominical, é a Bíblia, tá? Então, a nossa educação está fundamentada nas Escrituras. Igual o nosso curso aqui, irmãos. Toda a fundamentação do nosso curso são as Sagradas Escrituras. No dia que não for, não precisa mais ter curso de teologia. Essa aqui é a mais pura verdade. Quem elabora o currículo? Só a título de curiosidade. A elaboração do currículo não é realizada de forma individual e solitária. É, na verdade, um trabalho em equipe e demanda diversas coisas. Então, demanda tempo, demanda esforço, demanda recurso e um trabalho árduo, irmãos. A Júlia voltou agora, né? Na escola que você tem, com certeza, de tempos em tempos, tem lá a preparação pedagógica, né? As pessoas demoram um tempo, tem que fazer reunião, não é? Para poder preparar, às vezes, para um ano inteiro, para um período inteiro de tempo, a forma como eles vão trabalhar com a criançada. A escola dominical é a mesma coisa, tá, irmãos? Não tem como fugir. Educação é isso, irmãos. Educação é isso, não tem como fugir. Não tem como fugir. E principalmente a escola dominical, que é a maior e principal agência de educação da igreja, irmãos. Uma igreja sem escola dominical, perdoe-me, é uma igreja capenga, deficiente, precisa de ter um departamento de ensino. O dia do ensino tem que ter. Se não tiver, está tendo alguma dificuldade. Olha aí, eu anotei, deixei grifado desse jeito, porque é uma impressão minha, tá? É uma discordância que eu tenho com o pessoal. O que ele está dizendo aí? As denominações evangélicas seguem o modelo adotado pelo país. E aí eu faço a pergunta para os irmãos. Vocês têm todo o direito de discordar de mim. O modelo educacional adotado pelo Brasil é puro sucesso, irmãos? A gente só tem gênio aqui, é igual a Grécia, né? A civilização mais avançada da história da humanidade. Todo mundo é plenamente alfabetizado, todo mundo tem condições de discutir sobre filosofia socrática, todo mundo sabe Shakespeare aqui, né? Nem os nossos heróis a gente conhece, nem a nossa literatura a gente conhece, não é? E a culpa é de quem? É do currículo escolar, do modelo educacional. Pergunta para qualquer um, irmãos, quem é Macunaíma? O que é o triste fim do Policarpo de Quaresma? O que são as memórias póstumas de Brás Cubas? Pouca gente sabe. Quem é Capitu? Alguém já ouviu esse nome? Capitu? É o exemplo bobo que eu estou dando, irmãos. É a literatura brasileira. O currículo brasileiro não trata disso. E quando trata com deficiência. É por isso que eu estou falando, na minha opinião, na minha humilde opinião. O modelo adotado pelo país tem um problema muito grande, tá? Eu acho que as igrejas elas precisam focar no modelo de qualidade, no modelo eficiente. Não adianta copiar o modelo secular, porque se ele não presta, não presta. Ainda mais esse modelo Paulo Freireano, né, que é um modelo de analfabetos funcionais, essa que é a verdade. O que é o analfabeto funcional, irmãos? O analfabeto funcional, ele é até alfabetizado. Ele consegue transformar as letras em palavras, ele consegue ler uma frase, certo? Mas ele não consegue pegar um texto complexo e extrair o significado daquilo. Esse é o analfabeto funcional. E boa parte dos brasileiros são analfabetos funcionais. E é o que eu estou dizendo, a culpa é de quem, irmãos? É todo um contexto. O sistema educacional nos prepara para isso. Nós somos falhos nisso, irmãos. Eu já fiz muitos cursos para concurso e eu vejo a dificuldade que a maioria dos alunos tem na matéria de interpretação de texto. Coisa simples. Aí o cara olha, fica naquela dúvida, ainda mais, por exemplo, uma banca como a VUNESP, que coloca, às vezes, duas questões parecidas. Aí o cara tem aquela dificuldade, nossa, qual que é a resposta? Porque é uma coisa próxima da outra. São dificuldades que o brasileiro médio tem.
Então, olha só o apontamento que eu estou fazendo. Então, não basta você copiar um modelo. Não, irmãos, tem que ser um modelo que dá certo. Para mim, um modelo que dá certo é um modelo expositivo, um modelo clássico e assim por diante. O modelo educacional brasileiro tem as suas dificuldades, principalmente porque ele é muito mirabolante. E a educação não deve ser mirabolante, irmãos. A educação é simples. Nós já discutimos isso, principalmente na primeira unidade. A educação judaica era baseada no quê? Repetição. Repetição, 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 repetição. E hoje em dia a educação lá é baseada no quê? Repetição. Irmãos, é igual arroz e feijão, é mais velho que andar para frente. Essa educação que foi se perdendo ao longo do tempo e dando lugar para essa educação mirabolante de hoje, né? É a educação que funcionava. Só que hoje em dia tem a educação positivista, né? O professor ele não ensina o aluno, ele aprende com o aluno, ele compartilha conhecimentos, não é assim que a gente ouve por aí? Não é assim, irmãos. É lógico, o professor ele vai aprender com o aluno? Vai, lógico que vai. Só que aquilo que eles querem implantar na mente das pessoas hoje é um modelo falido, tá? Fechando parênteses aí, essa é a minha opinião. Como eu sempre digo, o que é minha opinião, deixo bem claro, ó, é minha opinião. O que é bíblico, eu falo, não, aqui a Bíblia está dizendo, só para a gente fazer essa diferenciação. A duração do currículo da escola dominical dependerá do seu planejamento. O da PECC é 8 anos, não é, Edgar? Tem outros que é 3, outros que é 4, outros que é 2, depende do planejamento, tá bom, irmãos? O currículo pode retornar para mais um ciclo, como eu falei há alguns minutos atrás, pode repetir. Isso acontece com currículos de todas as faixas etárias, de qualquer editora que publique currículos de escola dominical. Quando um currículo retorna, não significa que está sendo simplesmente repetido, e sim que o seu ciclo de estudos foi concluído. Então, volta lá o currículo desde o começo. Quando chegar em Apocalipse, na PCC, qual que vai ser o próximo livro? Volta para Gênesis. Concluiu o currículo, volta estudando tudo de novo. Aqui, irmãos, eu vou precisar da atenção dos irmãos. Todo ser humano tem uma habilidade especial, irmãos. Todos nós, eu, vocês. Qual que é essa habilidade especial, irmãos? Esquecer tudo que a gente aprende. Todo mundo tem essa habilidade. Então o aprendizado ele tem que ser cíclico. É por isso que na escola, no cursinho, na faculdade, o professor que se preze vai falar para você fazer o quê? Revisar o conteúdo. Porque o aprendizado ele é cíclico. Podem estudar sobre isso, irmãos. Depois de 6 meses, se a gente não revisar o conteúdo, a gente esquece 100% do que a gente aprendeu. Ou do que a gente viu em sala de aula. Aí se você revisa, se você faz um esquema lá de revisão, e tem vários esquemas, irmãos, 15 minutos por dia é suficiente, irmãos. Pode ter certeza, acredita no que eu estou falando. 15 minutos de revisão por dia é o suficiente. Você lembra do negócio. Você pode ter certeza. O professor Pierluigi, quem conhece ele? Professor Pierluigi. Depois eu mando alguns vídeos dele lá no nosso grupo. Ele fala muito sobre isso. Ele tem uma máxima que é: aula dada é aula estudada. Qual que era a regra de fé da vida de estudos dele? Ele saía da sala de aula, chegava na casa dele, comia alguma coisa e fazia uma revisão de 15 minutos. Todo dia, no mesmo dia. Fazia uma revisão das anotações, passava por cima ali, 15 minutinhos, irmãos, e ia dormir. O que acontecia? O aprendizado ficava fresco na mente dele. Um homem extremamente inteligente. Eu vou mandar o vídeo dele lá no grupo para vocês verem. O cara falava latim, inglês, francês, italiano, português, era físico, programador, o cara, um currículo fora de série. Tudo com coisas simples. E eu gosto de analisar pessoas desse cunho, que a gente vê que tem padrões de repetição, irmãos. E é o que eu digo. Se a gente quer aprender, quer gravar conteúdo, a gente tem que se esforçar, né? Gastar tempo, gastar recursos e às vezes até dinheiro, ok? Capítulo 4, a organização pedagógica da escola dominical. A organização pedagógica da escola dominical diz respeito ao suporte pedagógico e o que, irmãos, que está ali? Espiritual, destinado aos professores e alunos. Olha lá, ele não está falando só de aluno, ele está falando de professor. Vamos começar pelo aspecto espiritual, irmãos. A gente é crente. Na escola dominical tem que ter o quê? Oração. O professor tem que orar também.
O professor tem que gostar de Bíblia, tem que gostar de oração, tem que ceiar, tem que consagrar a vida dele. É o principal de tudo, né? Se você tem um professor que é um desviado, tira ele de lá. Não compensa, ok? Agora vamos para o aspecto pedagógico. Ele está falando do professor e do aluno. Sou superintendente de escola dominical. Por obrigação, pelo menos 2 vezes no ano, a gente tem que ter um evento para professores. E de preferência, fica no pé dos professores. Cara, você tem que participar, cara, isso é obrigação. Irmão, quem dá aula é obrigado a dar aula? A maioria dá aula porque quer, né? Minha opinião, irmãos. Minha opinião, pelo amor de Deus. Sou superintendente de EBD, tenho 20 professores. Eu faço um seminário da escola dominical lá na minha igreja. Convido lá, o Luiz Saião para dar aula. Aí desses 20 vai 8. Os 12 que não foi, não vai dar aula. A não ser que esteja trabalhando, doente, né? Porque, olha só, você convidou um mestre lá, o Luiz Saião, para dar aula. O professor não vai? Tem alguma coisa de errado. Reciclagem, irmãos. Aperfeiçoamento é o suporte pedagógico que a igreja vai oferecer para o professor. Porque o professor que dá aula, ele precisa se aperfeiçoar. Ele precisa ter essa reunião, essa troca de experiência, irmãos. Um professor conversando com outro professor. O professor mais antigo ministrando aula para o professor mais moderno, trocando experiências. Isso é extremamente importante. Essa reciclagem é extremamente importante. E na maioria dos lugares não tem. Mas faz todo sentido que haja isso. Ok? As grandes faculdades, irmãos, estou falando isso de faculdade séria. Faculdade séria. E no Brasil a gente não tem nenhuma, Deus que me perdoe. Mas as grandes faculdades, eles mandam seus professores para reciclagem. Eles mandam seus professores para aperfeiçoamento. Pesquisa aí, irmãos, as grandes faculdades do mundo, Harvard, Yale, todas essas grandes faculdades, essas grandes universidades, a reitoria pega no pé do professor, pega no pé do homem. Você tem que ir lá, você tem que se aperfeiçoar. Tem análise curricular, tem um monte de coisa. Na igreja não tem nada disso. Mas é igreja, né, Cristian? Então é justamente porque é igreja que o trabalho tem que ser mais sério do que no mundo. Eu não estou falando para a gente ser chato, fariseu no negócio, não. Não é isso não, irmãos. Mas tratar com o mínimo de seriedade que o negócio merece, né? Aí a gente põe qualquer um para dar aula, põe qualquer pessoa que não se prepara, não faz jus à nossa responsabilidade como professores, não lê a revista, não faz pergunta, não se comunica com outros professores e com o superintendente e acha que está tudo bem, mas não está. É a obra de Deus, irmãos. É a obra de Deus e os obreiros serão cobrados, não por mim, mas pelo dono da obra, não é verdade? Um dia vai ter cobrança. Lembra das mãos que apareceram no jantar de Belsazar? Menê, Menê, Tekel e Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. É isso que a gente quer da nossa vida espiritual? Ser pesado na balança de Deus e achado em falta? É fogo, irmãos. Então, olha, não quero fazer, então não faça. Eu quero fazer, mas se eu for fazer, eu vou fazer meia boca. Não faça também. Quero dar aula, então vamos se empenhar, vamos vestir a camisa. Poxa, é lógico, você não vai precisar se ausentar da sua família para ser um professor de EBD. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo fazer, irmãos, aqui? É chamar a atenção nossa aqui para o aspecto da seriedade do negócio. Sabe, vamos vestir a camisa mesmo, participar da EBD, se inteirar dos assuntos, buscar informação. Irmãos, por que toda religião, irmãos, ganha da gente na seriedade? Eu não aguento isso, irmãos. Por que você vai lá no Mormon? Eles fazem um trabalho sério. Chega na hora, acaba na hora. Prepara o professor, prepara o aluno. Tem a liturgia, tem o material. E a gente não faz isso. Por que o muçulmano trata o Alcorão como se fosse o coração dele? E o crente põe Bíblia no chão, rasga a Bíblia, faz anotação ali de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou dando exemplos, tá? Exemplos. Mas que são coisas triviais e que fazem toda a diferença.
Por que a gente vai no salão do reino? Eu já fui várias vezes no salão do reino, das TJ. Eu já fui, irmãos. A título de estudo eu já fui. E eu aprendi e vi um monte de coisa lá que chega a dar vergonha aqui, irmãos. Por que eles têm essa seriedade e a gente não tem? Por que o candomblé, quimbanda, umbanda, seja lá quem for, tem seriedade e a gente fala, não, o Espírito Santo me guia na hora. Por que, irmãos? Você colocou lá nosso não vergonha, né? Que ele passa por lá, junto com o Rabino. Nossa, eu fui ver os comentários, meu Deus, é vergonhoso. Tem um outro grupo aí, irmãos, aquele que eu mandei no nosso grupo, quem quiser fazer parte, o presbítero Tiago lançou um vídeo lá para a gente assistir, de um debate de um rabino messiânico e um pastor sobre o arrebatamento, pré-tribulacionismo e assim por diante. Aí eu fui assistir, ele pediu para assistir e depois a gente dá as considerações lá. Aí eu assisti, dá vergonha. Porque o rabino jogava texto pro cara, o cara não sabia o texto, não sabia completar o texto e queria debater. Eu saía de lá correndo se eu estivesse na pele dele. Ele não sabia conceitos básicos, ele não sabia passagens básicas e estava lá representando a Assembleia de Deus. E ele fala no começo, não, eu sou assembleiano, eu sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal. Irmãos, dá vergonha, irmãos. Então o rabino, né, com toda aquela seriedade, citando um monte de texto bíblico, um monte de coisa ali, citando de cor, e o cara não sabia. Ele deixou de ser assembleiano ali, não é possível, porque aquela lavada que ele tomou. Gente, eu não sei os irmãos, eu fico, nossa, é triste, irmãos. Por que todo mundo tem seriedade? Por que todo mundo tem aquele tato, aquela noção de que o negócio é sério e o crente não vai ter, irmãos? Por quê, irmãos? É a pergunta que fica, por quê? Por que a gente não vai ter, irmãos? Ai, Cristo disse que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Tá, isso é desculpa então para eu levar de qualquer jeito? Se eu estou vendo que o negócio está sendo levado nas coxas, eu vou deixar ser levado nas coxas? É lógico que não. Né? Então, eu acho que essa é uma visão, é uma conversa que falta nas igrejas. Principalmente no âmbito pentecostal, irmãos. Eu creio na influência do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio, irmãos, na direção do Espírito Santo, eu creio nisso tudo, irmãos. Eu creio no milagre, eu creio. Mas eu creio na Bíblia em primeiro lugar, e a Bíblia diz que a gente tem que ser organizado, a Bíblia diz que a gente tem que ser sério, a Bíblia diz que a gente tem que ser estratégico, simples como a pomba e prudente como a serpente. Os apóstolos não usavam estratégia? Quando eles viram que as viúvas não estavam sendo servidas, o que eles fizeram? Vamos fazer uma reunião e vamos instituir diáconos. Vamos colocar qualquer um de diácono? Não, tem que ter boa reputação, tem que conhecer Bíblia, tem que ter o Espírito Santo, não foi? Vários critérios. O que a Bíblia diz? Olha, vou escolher um obreiro, escolhe qualquer um. Não, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter boa reputação, não pode ser dado ao vinho, não pode ser avarento, não pode ser espancador, não pode ter torpe e ganância. Ele dá um monte de critério, irmãos. E aí a gente fala, não, vamos fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que esse é um grande problema, irmãos. E eu acho que esse grande problema faz com que o nome evangélico esteja mal falado na boca dos ímpios. Não sei se os irmãos concordam, mas infelizmente é o que a gente tem visto, irmãos. Infelizmente, irmãos. Eu sei que as pessoas que fazem o mal não nos representam, eu sei disso. Mas é eles que estão aparecendo. E a culpa está nas costas de todos, irmãos. De todos aqueles que sabem fazer o bem e não fazem. Aqueles que sabem do que se trata e não resolvem. Essa é a mais pura verdade, infelizmente. Os professores e seus auxiliares são os membros mais ativos da equipe pedagógica. Então, irmãos, novamente, quero ser professor de escola dominical, quero ser superintendente de escola dominical. Dá uma sapeada, dá uma buscada sobre questões pedagógicas. Pedagogia é para criança, para o adulto é andragogia. Dá uma sapeada, dá uma pesquisada, como o adulto aprende melhor, como eu posso ensinar melhor. Ok, irmãos? Isso faz parte do nosso ofício, faz parte do nosso papel. Eu tenho um colega que é padre, e a maioria dos padres falam isso. Me diz o seguinte, Cristian,
Eu passei 8 anos no seminário. Eu estudei latim, eu estudei grego, eu sei falar francês, eu estudei filosofia, eu estudei teologia. 8 anos no seminário intenso. E os pastores? Os irmãos entendem onde eu quero chegar? A gente não pode confundir as coisas. Eu creio que Deus levanta quem Ele quiser. Mas, irmãos, a gente não está mais no tempo da necessidade. A gente tem prata e ouro hoje, não tem? Mas a gente não tem mais o levanta e anda. Não é isso que Tertuliano fala quando ele chega em Roma? O pessoal se gabando, olha o templo, olha a basílica. A gente não pode mais dizer como Pedro que não tem prata e ouro. Aí Tertuliano diz, mas a gente não tem mais o levanta e anda. Então, a igreja hoje tem recursos suficientes para investir nos professores, para investir no corpo docente da igreja. Tem, irmãos. E outra, irmãos, está aqui ó, meu celular, o celular de vocês, todo mundo tem um mundo na palma das mãos, irmãos. ChatGPT é o meu melhor amigo hoje em dia. Tudo que eu não sei, eu pergunto para ele. Tudo, absolutamente tudo. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tá lá, me dá na hora a resposta. Às vezes eu estou no culto, eu abro o celular, a pessoa fala alguma coisa. Esses dias eu fui num culto, o pastor lá estava falando sobre o mandato cultural em Gênesis. Aí eu fiquei curioso sobre a forma como ele falou. Aí eu coloquei lá no ChatGPT, me explica sobre o que é mandato cultural, de acordo com isso que ele falou, e blá, 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 blá. Aí o ChatGPT me deu todas as referências e tudo que eu precisava saber. Em 5 minutos eu aprendi o negócio. Aí eu podia replicar, podia explicar de novo. Irmãos, está na palma da nossa mão, então não tem mais desculpa. O ChatGPT, quanto que eu pago por mês, irmãos? Nada, é gratuito, está de graça lá. Inteligência artificial, é só você saber perguntar. É só perguntar, olha, eu vou pregar, igual eu ia dar um estudo numa igreja, só que não deu certo, sobre o Salmo 23. Aí eu entrei no ChatGPT, eu estava no serviço não dá para eu levar os meus comentários bíblicos, né? Aí eu pedi para ele, faça um comentário versículo por versículo, histórico, cultural, teológico, dei vários aspectos para ele. Sobre o Salmo 23. Aí ele me deu um comentário gigantesco, versículo por versículo, explicando um monte de coisa lá. Vários termos, várias coisas. Irmãos, eu aprendi ali rapidinho, em 10 minutos, um monte de coisa, no meu trabalho, no meu serviço. Entende? Então, é como eu disse, a gente não está mais naquela era. Meu pai, quando eu era moleque, meu pai sempre fala para mim, olha, Christian, quando eu tinha sua idade lá, que eu era crente e tal, não sei o quê, eu não conseguia comprar um livro, era muito caro, não tinha quase editora evangélica, a gente não tinha acesso às obras. Hoje em dia a gente baixa em PDF, hoje em dia tem Kindle, hoje em dia tem livro pirata, tem tudo, irmãos. Tem um monte de coisas, só não tem quem não quer, não é verdade? Você consegue imprimir, na minha casa, minha mulher sabe, está lá no meu rack, eu tenho um monte de livro que eu imprimi. Eu imprimi os livros, está lá, colei lá, pontinha por pontinha, está tudo coladinho, uma parte na outra. Então vejam esse aspecto da nossa vida cotidiana, que não é levado em conta, e a gente, por inépcia, vou trocar a palavra inépcia por preguiça, não faz, não é verdade? Não faz, irmãos. A gente não faz, porque a oportunidade está aí, a gente pode aprender, a organização é necessária, irmãos. É necessária. A gente não pode mais dar desculpas como se davam desculpas antigamente. Eu vou dar um exemplo. Ô Jorel, se você matar alguém dirigindo bêbado, um exemplo, tá? E o policial te prender, você pode falar para o juiz que você não sabia? Não pode, né? Você sabe que isso é crime, né? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Se você pega 10 notas de R$200, coloca ela na sua carteira, pega um avião e vai para os Estados Unidos, o que vai acontecer com você? O que acontece com ele, Cláudia? Vai preso. Evasão fiscal. Evasão de divisas. Você não pode pegar dinheiro, colocar na carteira, colocar na Bíblia, como já aconteceu, não. Pegar um avião e ir para outro país, evasão de divisas. Só que vai adiantar, quem não sabia disso? Quem não sabia que era crime? Alguém não sabia? Pode falar. A irmã não sabia. Se a irmã fizer isso, ia adiantar falar para o juiz que não sabia? Não, mas mesmo que acreditasse, não adianta. A ignorância não é parâmetro de inculpabilidade.
Não tem como alegar ignorância, irmãos. Diante da culpa, não tem como. Não tem como. Então vejam bem, não tem como, não é mais o tempo das desculpas, tá? Vamos lá, indo para a parte final. Uma escola dominical pedagogicamente organizada agrupa seus alunos por idade. Irmãos, eu acho que isso já está batido, né? Todo mundo sabe que cada faixa etária tem uma aprendizagem diferente. Dividindo seus alunos em departamentos e classes para melhor aproveitamento no processo ensino-aprendizagem e condução nos trabalhos pedagógicos. O grande propósito do agrupamento de alunos por idade da classes é a eficácia no ensino. Irmãos, tudo isso que a gente está falando, desde as 7h40 da noite que a gente iniciou, tem como propósito a eficácia do ensino, irmãos. Apareceu até ali. Esses dias eu estava gravando... Ai, não era para fazer isso. Esses dias eu estava gravando um vídeo e apareceu esse negócio para renovar o antivírus. Tudo isso tem como propósito a eficácia do ensino, irmãos. Para melhorar, para ter mais qualidade mesmo, de fato. Agora não quer ir. Aí, aqui ele dá mais ou menos a divisão, ok, das faixas etárias. Até 3 anos de idade o berçário, 4 e 5 anos de idade o jardim de infância, 6 a 8 anos os primários, 9 a 11 os juniores, 12 a 14 intermediários, 15 a 17 secundários, 18 a 24 jovens, 25 em diante adultos. Eu não lembro o nome do camarada, não sei se você vai lembrar, Júlio, porque não é por acaso essa divisão de idade. Você lembra o nome do camarada que fez essa divisão? Eu não lembro o nome. Ele viu isso nos filhos dele, não lembro o nome. Ele observou essas divisões de aprendizagem, a evolução, como a criança vai aprendendo, o que ela consegue desenvolver com cada idade, observando os próprios filhos, e ele dividiu as faixas etárias de acordo com essa observação dele. Então, todas essas divisões, irmãos, não são por acaso. Você uma vez foi no workshop com o Alex, que viu alguma coisa, e tem muita gente muito espantada dentro da igreja. Jovem, casou, você comentou isso? Lembro. Eu sou adepto disso, irmãos. O jovem, mas casei com 17 anos, some da mocidade. Você não é mais moço, você é um homem casado agora. Eu casei com 17 anos. Eu estava na idade de ficar na mocidade ainda, né? Negativo. A jova vira varoa e o jovem vira varão. Ponto. Aí não tem faixa etária, aí é a questão da responsabilidade. Não tem como eu colocar uma recém-casada no meio das meninas solteiras. O que ela vai aprender? Eu tenho que colocar uma recém-casada no meio das casadonas antigonas, né? E o menino recém-casado no meio dos homens maduros casados também. Senão não muda em nada, né? Questões comportamentais. Capítulo 5, irmãos, para a gente acabar a aula de hoje. Materiais e recursos didáticos para a escola dominical. Qual a importância que os materiais e recursos didáticos têm para o cumprimento dos objetivos da escola dominical? É uma pergunta que eu faço para os irmãos pensarem, tá? Irmãos, olha lá. A gente tem o livro, ok? A gente tem o slide, por mais que esteja tortinho, mas está ali, dá para ler, né? Dá para ler o slide. A gente tem um camarada que está falando aqui na frente. A gente poderia ter, hoje eu esqueci de trazer o meu laser. São várias formas de interagir e são vários materiais e recursos didáticos que nós estamos utilizando aqui. Ok? Nós temos a videoaula que eu gravo e a videoaula que fica na plataforma do IBAD, ou seja, são 2 professores diferentes para dizer e falar de formas diferentes sobre o mesmo assunto. Então vejam, irmãos, que isso deve ser aproveitado. O Edgar falou, né, que falou com os professores lá do slide. É bom que se use slide mesmo, irmãos. Dependendo da aula, se tiver tempo e o negócio for bem organizado, pode-se passar um vídeo. Por que eu falo de ser bem organizado? Já viu o cara que quer passar um vídeo e sai tudo errado na hora? Melhor que não passa, né? Ô, Júlio? Robert Hikes. Sim, é isso mesmo. Depois você manda o nome dele para mim, por favor, para eu não esquecer. Mas é o cara que eu falei que observou os filhos lá e fez a divisão de faixas etárias.
Mas voltando aqui, irmãos, na medida do possível, quando você for dar aula, utilize-se dos materiais e recursos didáticos, diferentemente da pregação, tá, irmãos? Pregação não é isso aqui que a gente está fazendo, uma sala de aula. Você não vai usar slide para pregar. Pode usar? Pode usar. A igreja Aliança Cristã e Missionária, no domingo, o pastor usa. Eu acho muito bom. Eu fui assistir uma mensagem dele em dezembro, Extraordinário Mundo Novo. Meu irmão, que mensagem. E ficou melhor ainda com o slide que ele usou. Eu não sei se ele pagou alguém para fazer aquele slide, não sei. Mas, meu Deus, eu lembro da mensagem até hoje, tudo que ele falou. Ele recebe material do Banco da Sede dos Estados Unidos. E fica tão maravilhoso, fica tão bem feito aquele negócio, porque a qualidade é muito boa. A Aliança Cristã e Missionária aqui no Vista Verde, irmãos. Tem uma aqui no Vista Verde. É grandona a imagem, é um telão grandão que tem na frente da igreja. Aí ele fica posicionado lá, aí a igreja inteira vai acompanhando à medida que ele vai falando, vai passando lá atrás. Irmãos, muito bom. A mensagem que ele trouxe, o primeiro domingo de dezembro, é uma das melhores mensagens que eu vi na minha vida. Lá eles fazem sequencialmente, o estudo do mês é o mesmo assunto. Eu lembro que ele comentou isso mesmo, durante o mês, né, e depois muda. Mas essa mensagem que eu assisti foi a primeira da série, Admirável Mundo Novo. Nossa, muito bom, irmãos, muito bom. Ele usou slide, eu nunca tinha visto isso. A primeira vez que eu vi foi lá, pregando e usando slide. E eu confesso que eu fiquei maravilhado com a forma que foi feita. Muito bom mesmo. O ideal, irmãos, eu já fiz alguns cursos que os caras falam disso. O ideal, quando você usa slide, né, quando você tem os aparatos suficientes, passador de slide e tudo, é que você não fique olhando para o slide. O ideal é que você conheça o seu material de PowerPoint e à medida que você vai passando, você vai falando com o seu interlocutor e sabendo mais ou menos o que está tendo lá atrás. Esse é o ideal, tá? Porque você conhece o seu material, ok? Esse é o ideal. Só que você vai colocar um material de 70 slides, já vai ficar um pouco mais difícil você fazer isso. Geralmente numa apresentação de 6, 7, 8 slides, tudo bem, você consegue decorar a sequência. Agora que nem esse aqui 80 slides. Como que eu vou decorar uma sequência de 80? Você tem que dar uma olhadinha. Mas os recursos didáticos são extremamente importantes. Christian, não tem o data show. Não tem problema, irmão. Você não vai deixar de dar aula por isso. Não vai deixar de dar aula. Usa a Bíblia. Usa o livro. Eu já falei para você, né, que o que eu mais gosto de usar de esboço é a própria Bíblia. Porque quando eu vou pregar, eu gosto de falar, abre aí no versículo tal, vamos ler o versículo tal, aí você vai analisando. Junto com a igreja, é o meu recurso visual. Porque a igreja está com a Bíblia na mão, ou vai jogar a Bíblia no telão, aí vai analisar junto comigo. Aí um vai ter uma versão, outro vai ter outra versão. Não sei se os irmãos já perceberam, mas quando eu vou fazer a leitura bíblica, eu vou lendo e às vezes eu troco a palavra do texto. Porque que nem a minha versão aqui dessa Bíblia é a revista e atualizada. É atualizada, mas já está ultrapassada, né? Já é um pouco arcaica. Aí você vai lendo, aí, por exemplo, aqui, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, é muito mais fácil. A moeda ali romana, meu pai tem uma moeda romana, que tem a efígie de César, uma moeda muito antiga, muito linda. Aí eu lembro a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, que legal, que bacana, né? Porque parece que você está vivenciando, você está vendo um pedacinho da história na sua mão. É o visual, irmãos. É o visual. E é muito mais fácil de visualizar o negócio. Os recursos servem essencialmente ao aluno e nunca devem ser utilizados para quê, irmãos? Para quê? Demonstração de erudição do professor. O que ele está dizendo? Irmãos, eu não dou aula para mostrar que eu sou bonzão, irmãos. Eu não dou aula para mostrar que eu leio, que eu estudo, não é isso. Se a minha aula é boa, todo mundo vai entender que eu estudo. Todo mundo vai entender que eu leio. É automático. Mas já viu aquele cara que quer mostrar que sabe? E isso nunca deve ser feito, irmãos. O professor, ele não pode passar ar de superioridade. Pode acontecer, às vezes involuntariamente, é lógico que pode acontecer, mas isso, irmãos, não é interessante. O aluno tem que ver a humildade do professor. Só que, novamente, humildade não é chinelo havaiana no dedo do pé, né?
Humildade é humildade. Só que tem a falsa humildade, né? O cara sabe, mas finge que não sabe. Aí quando alguém fala que ele sabe, não sei de nada. Não, irmão, você sabe, você sabe. Se você é gabaritado, você é gabaritado. E não tem nenhum problema se assumir isso. Não, eu sei do que eu estou falando. Eu sei, eu estudei, eu fiz. Não tem nenhum problema. Agora, falta de humildade é você achar que você não tem mais nada a aprender. Não é muito pelo contrário, irmãos. O quanto mais você aprende, mais você vê que você não aprende. Mais você vê que você precisa aprender. Mais você percebe que você está no universo sem fim. E essa é a mais pura verdade, né? Mas isso daqui acontece e acontece com frequência, tá? Pessoas que sobem no púlpito ou assomam ao púlpito, né, como o Tiago Braga diz, e querem só demonstrar conhecimento, só querem demonstrar que sabe, passar aquele ar de superioridade. Eu sou doutor em divindades. Não, irmãos, esse não é o propósito do professor. Então não adianta ficar falando palavra difícil. Lógico, dependendo do contexto que você for ensinar, assim como a gente estava conversando agora, né? Se você não usar um linguajar técnico, você vai perder a sua audiência. Vai perder. Mas via de regra, irmãos, ninguém na igreja, pouquíssimos são peritos. Então não tem problema você usar um linguajar mais comum. E isso não é para demonstrar humildade, é para você ser entendido. É o que eu falei, se você estuda, se você é uma pessoa que tem o hábito de aprender, todo mundo vai saber que você é um estudioso. Todo mundo vai saber que você não é leigo nos assuntos, irmãos. Isso vem com o tempo, né? O nosso nome a gente não conquista com o tempo. É com o tempo que a gente vai conquistar aquele status, né? O Edgar é um estudioso, é um teólogo. É com o tempo, irmãos. Eu não preciso ficar correndo para me mostrar. Eu acho engraçado, para terminar, às vezes a gente chega no lugar, né? E eu dou risada por dentro, mas eu tento não transparecer. A pessoa vem com o celular assim, aí mostra a fotinha com político tal, outro político, aí o secretário de segurança pública. Aí você fala, nossa, que da hora, cara, você tem foto com essa pessoa. Sabe, como se fosse amigo, querendo se engrandecer, mas nas costas dos outros. Aí você vai ver como que a pessoa conseguiu aquela foto. Estava passando num lugar, viu a outra pessoa, tira uma foto comigo. Aí posta no Instagram, né, como se fosse amigo pessoal daquela outra pessoa, se engrandecendo nos outros. É aquela pessoa que tem a mania do autoengrandecimento. Eu estou citando isso como exemplo para nós entendermos, irmãos. Porque é o que eu disse, o nome a gente conquista com o tempo, o status a gente conquista com o tempo. A gente vai fazendo a nossa parte e as coisas vão acontecendo, né? Aí as pessoas vão entender, não, ele estuda, ele dá aula, a aula dele é boa, ele tem seriedade no que faz e assim por diante. Último ponto, tá, irmãos? Os recursos audiovisuais estimulam o interesse. Então toda vez que você tem um recurso audiovisual, trazer um papiro, trazer um mapa, trazer um material diferente, dá para os alunos olharem. Irmãos, você está estimulando o interesse. E isso é importante. Porque não adianta você achar que o aluno sabe que é obrigação dele aprender. Você tem que fazer o aluno querer aprender de fato, irmãos. E aprender com vocês. Fazer com que ele tenha o interesse em aprender. Ok, irmãos? Tudo tranquilo até aí? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Algum conceito que quer explanar? Então, tudo bem então. Até a próxima semana.